Olá! Então, nesse terceiro vídeo do nosso curso, eu vou começar a falar com vocês sobre espaços vetoriais e a gente vai entrar nos temas principais, né? Em um dos temas principais desse curso. Tá? Antes de eu entrar na definição de espaços vetoriais, que eu acho que vocês já conhecem do curso anterior, eu queria só fazer um comentário, né, que as ideias de álgebra linear, né, as ideias de espaço vetorial, transformação, determinante, matriz, um monte de sistemas lineares, um monte desses conceitos surgiram múltiplas vezes dentro na história da matemática. Né? Eles surgiram em contextos diferentes. Né? Mas a ideia de axiomatizar os espaços vetoriais do modo como a gente vai fazer aqui agora é uma ideia recente. Né? Acho que a primeira coisa digna de ser chamada de uma axiomatização do espaço vetorial foi feita pelo Peano, né, que ele axiomatizou essencialmente o que a gente chamaria de espaço de coordenadas, RN da vida. E a axiomatização de espaços vetoriais completa é um fenômeno de 1900 e bolinha, tá? Então é bolinha pequena, né, 1920, por aí. Então é um pouco chocante como uma ideia hoje tão onipresente demorou tanto tempo para ser axiomatizada dessa maneira. Tá? Então, vamos começar? Tá? A primeira coisa que eu vou fazer com vocês é apresentar os axiomas de espaços vetoriais. Né? Esses axiomas de espaços vetoriais aqui foram escolhidos e são escolhidos a partir, por exemplo, da motivação de vetores geométricos. Né? Se você quiser dar uma olhada no livro lá de álgebra linear, você vai ver que essas propriedades aqui eram propriedades dos vetores geométricos. A gente está tomando as propriedades do vetor geométrico para criar um novo objeto que tenha propriedades similares aos vetores geométricos. Mas também, e aí está todo o poder de uma teoria axiomática, ao fazer isso a gente engloba uma gama enorme de exemplos que passam a poder ser descritos através dessa linguagem, que apesar de ser uma linguagem de estrutura algébrica, tem motivação geométrica. Então a gente vai, dentro do conceito de espaço vetorial, a gente vai colocar os polinômios, a gente vai colocar as matrizes, a gente vai colocar soluções de EDOs e diversos outros exemplos que eu vou apresentar para vocês agora nessa aula. Né? Então, para começar, a gente nota que um espaço vetorial é uma estrutura algébrica. Nesse caso aqui, a primeira estrutura algébrica que a gente viu que tem exige uma estrutura auxiliar. Né? Os espaços vetoriais são definidos sobre corpos. Então, boa parte do que a gente vai fazer é sobre um corpo qualquer. Um pouco mais para frente a gente vai ter que pedir algumas propriedades desse corpo, mas por enquanto vai ser sobre um corpo qualquer. E essa estrutura tem duas operações. Né? Uma operação binária, que é a soma, que pega dois vetores e soma de modo a gerar um novo vetor, e uma operação que envolve o corpo e os vetores, que pega um escalar e um vetor e faz a multiplicação desses dois elementos, retornando um vetor. Ok? Essas operações têm propriedades muito boas. Né? Ela, por exemplo, a soma de vetores é comutativa, ela é associativa. Nós sabemos que existe um vetor que é uma identidade aditiva, né? Então 0 mais x dá x para todo x do espaço vetorial. Nós temos a existência do oposto aditivo, né? Existe um vetor que somado com um vetor dá zero. Tá? Nós temos propriedades distributivas e associativas em relação à multiplicação por escalar. Primeiro, a propriedade associativa em relação à multiplicação por escalar. Fazer lambda1 vezes lambda2 primeiro e depois multiplicar pelo vetor x é a mesma coisa que fazer x, o vetor x, por lambda2 e multiplicar por lambda1. Fazer lambda1 vezes a soma do vetor xy se distribui a multiplicação por escalar em relação à soma de vetores.
Do mesmo jeito, a soma de escalares se distribui em relação aos vetores. E por último, nós temos que o 1, escalar 1, age como identidade sobre os vetores. 1 vezes x é igual a x para todos os x pertencentes a V. Okay? Então, nós vamos só deixar claro uma vez, porque depois disso nós vamos ser ambíguos, né? Quando nós estamos falando de espaços vetoriais, na verdade, nós estamos falando de uma estrutura algébrica, né? Então, tem um conjunto e tem operações. E que essas operações satisfazem axiomas, mas, em geral, quando não houver ambiguidade, nós vamos simplesmente falar seja V um espaço vetorial. Tudo bem? Com isso eu estou dizendo, lembra que ele tem uma operação, duas operações, e lembra que ele satisfaz todos os axiomas, mas eu não vou ficar fazendo tudo isso. Mas, na verdade, não é só um conjunto. É um conjunto com operações. E satisfazendo axiomas. Tá? Em alguns lugares que a gente vai, alguns exemplos que a gente vai ver, alguns conjuntos vão poder ser munidos de mais de uma estrutura de espaço vetorial. Mas quando não houver confusão, a gente simplesmente vai usar V para indicar qual é esse espaço vetorial. Ok? Nomenclatura, nomenclatura, nomenclatura. Né? Se eu tenho um espaço vetorial sobre um corpo, e veja, para ser correto eu sempre tenho que dizer espaço vetorial sobre um corpo. Tá? Espaços vetoriais sobre corpos diferentes são diferentes. Tá? O corpo está embutido na estrutura do espaço vetorial. Ele faz parte. Né? Você tem uma operação que toma o corpo e o V e retorna outra coisa. Então não tem como falar de um espaço vetorial sem ter um corpo associado. Nós podemos até, e nós veremos isso depois, como trocar esse corpo em algumas situações. Mas em algumas situações a gente pode fazer essa troca de corpo. Tá? Mas os elementos do espaço vetorial são chamados de vetores e os elementos do corpo serão chamados de escalares. Ok? Então, a primeira coisa que eu queria falar com vocês são propriedades bem simples que derivam diretamente dos axiomas. Então, tem várias propriedades aqui que eu queria falar com vocês. Algumas delas eu vou demonstrar, outras eu vou deixar como exercício. A primeira é que o vetor 0 é único. Né? Não sei. Se você tivesse dois vetores, eles seriam iguais, é isso que eu estou dizendo. Depois eu estou dizendo que o oposto é único. Então, a gente pode escrever o oposto. Por ele ser único, a gente vai denotar ele por menos x. Tá? A terceira propriedade é que multiplicar pelo escalar zero qualquer vetor dá zero, e multiplicar o vetor nulo por qualquer escalar também dá zero. Então, essa é a afirmação C, e essa daqui a gente vai demonstrar. Já chama a atenção que tem duas afirmações aqui, que isso vezes isso dá isso, e que isso vezes isso dá isso. A gente vai separar na hora que a gente for demonstrar. Multiplicar um vetor por menos 1 dá o oposto do vetor. Então, multiplicar por menos 1 dá o oposto. Então, menos aqui faz sentido usual. Menos o vetor, menos, menos, oposto, está tudo certo. Então, a gente pode confundir os vários significados do sinal menos aqui. Se isso não acontecesse, a gente ia ter que tomar cuidado com isso. Tá? A quinta propriedade é que se um escalar vezes um vetor dá zero, ou o escalar é zero, ou o vetor é zero. Tá? E a última propriedade é que se x mais y é igual a z mais y, eu posso cortar esses y aqui, né, cancelar esses y e obter x igual a z. Ok? Então vamos provar a C, a D e a I. Ok? Bom, como eu disse para vocês, a C tem duas partes. Né? A primeira é que qualquer escalar zero, o escalar zero vezes qualquer vetor dá zero. Como que a gente faz isso? Do seguinte modo, a gente considera a soma do 0 vezes 0x mais 0x. Tá? E aí a gente usa a propriedade distributiva de escalares em relação a vetores, só que lendo ao contrário. Né? Isso daqui me dá 0 mais 0 vezes x. Tá? Onde esse 0 mais 0 aqui né, pertence ao... Estou segurando a caneta errado. Pertence ao corpo. Tá? E por pertencer ao corpo, a gente sabe somar. 0 mais 0 no corpo dá 0. Tá? Então a gente mostrou que 0x mais 0x é 0x. O que eu posso fazer agora? Somar o oposto dos dois lados. Então eu somo menos OX desse lado, menos OX desse lado. Isso aqui vai dar OX igual a 0. Tá? E aí a gente pode concluir que OX é igual a 0. Tá? A demonstração em relação à multiplicação de um escalar pelo vetor zero é
é totalmente análoga. Quando eu faço lambda vezes zero mais lambda vezes zero, uso a propriedade distributiva ao contrário, só que em relação a vetores, e eu obtenho que isso aqui é lambda 0 mais 0. Isso dá lambda vezes 0, porque 0 mais 0 dá 0. Tá? Porque 0 somado com qualquer coisa dá a qualquer coisa. E desse modo, somando agora lambda 0 menos lambda 0 dos dois lados, o oposto, eu fico com lambda 0 desse lado e 0 desse lado. Lambda 0 vai ser igual a 0. Ok? Isso prova a propriedade C. Tá? Para provar a propriedade D, tá? Eu vou observar uma coisa importante aqui para vocês. O que significa que menos 1x é igual a menos x? Né? Eu estou dizendo, na verdade, que menos 1 vezes x... Deixa eu colocar o menos 1 no lugar certo aqui. Né? Que menos 1 vezes x, isso daqui é menos x. Na verdade, o que eu estou dizendo é que menos 1 vezes x é o oposto de x. Então, o que eu estou dizendo é que x mais menos 1 vezes x, isso aqui dá 0. Então, o que eu tenho que provar é essa afirmação aqui para provar o D. Tá? Então, o que eu vou fazer é calcular x mais menos 1x. Se isso der 0, a gente provou que menos 1x é o oposto de x, que é a afirmação D. Tá? Para ver isso, eu vou colocar que x é a mesma coisa que 1x, né? Multiplicar por 1 não altera nada, e aí eu vou usar a propriedade distributiva para agrupar esses dois termos. Fica 1 menos 1 vezes x. Só que 1 menos 1 em qualquer corpo dá 0. Então isso aqui dá 0x, e 0x pelo c a gente já sabe que é 0. Então a gente provou que menos 1 vezes x é o inverso de x. Ok? Agora vamos provar a propriedade D. A propriedade D nos diz que se você tem que lambda vezes x é igual a 0, então ou lambda é 0 ou o x é 0. Né? Então essa é a propriedade E aqui. Tá? Então, se o lambda é 0, a gente já sabe que 0 vezes x dá 0 pela propriedade C. Então vamos supor que o lambda não é 0. Se o lambda não é 0, e como a gente já sabe que lambda x é 0, eu vou multiplicar esse lado e esse aqui por lambda menos 1. Tá? Então, multiplicando esse lado aqui por lambda menos 1, eu sei que lambda menos 1 de 0 é 0, tá? Porque pela propriedade C. E do outro lado, a gente sabe que isso aqui também é igual a lambda menos 1 vezes lambda x, porque 0 é igual a isso daqui. E aí, o que a gente tem então? A gente tem que a gente pode associar essa multiplicação aqui, ficando com lambda menos 1 vezes lambda. Só que isso daqui está num corpo. E num corpo, qualquer escalar vezes o seu inverso dá 1. E 1 vezes x dá x. Tá? Então, nós acabamos de chegar que o x é 0 se o lambda não for 0. Ok? Beleza. Depois de todo esse cuidado, eu quero chamar a atenção para uma coisa que é importante, é que agora a gente pode escrever expressões dessa forma aqui, sem se preocupar muito, porque as operações são associativas, comutativas e tal, então eu posso escrever isso daí sem me preocupar demais. Né? Eu não tenho que fazer primeiro essa operação, depois aquela outra operação, depois a outra operação. Tá? Isso faz sentido. A ausência de parênteses faz sentido porque a operação é associativa. Tá? Do mesmo jeito, está bem definida expressões como lambda 1, lambda 2, lambda n, x. Tá? Expressões dessa forma aqui, né, já vou dar nome para ela, a gente já sabe, já conhece isso, é o que a gente chama de combinação linear. E elas são importantes, que a gente vai usá-las o tempo todo. Ok? Que é esse slide. Né? Então, expressões da forma somatório de i igual a 1 até n de ai e xi são chamadas de combinação linear dos vetores de x1 até xn. Né? Esses escalares que aparecem aqui na frente da operação, né, são chamados de coeficientes da combinação linear. Tá? Importante. Tá? Uma das coisas que a gente vai fazer diferente nesse curso de álgebra linear avançada é que nós vamos trabalhar também com espaços vetoriais de dimensão infinita. Tá? Nós não vamos ficar só nos espaços vetoriais de dimensão finita. Então é importante a gente entender esse detalhe aqui agora, que é uma sutileza importante. Quando eu falar combinação linear, é uma combinação linear finita.
Primeiro, porque não faz sentido somar infinitos vetores. Ok? O que a gente sabe somar são 2 vetores. E por indução, a gente sabe somar n vetores. Mas o que significa somar infinitos vetores? Você soma um número finito e passa o limite disso. Para passar limite, você precisa de uma noção de distância. Você precisa de uma noção de norma, uma noção de produto interno, algo nesse sentido. A gente vai até falar um pouquinho disso depois, mas em geral, num espaço vetorial, não faz sentido falar em combinações infinitas, ok? Então, quando eu falar de combinações lineares, eu estou falando combinações lineares finitas, ou seja, soma de um número finito de termos. Para definir o que significa somas infinitas, eu preciso da ideia de limite. E eu não posso fazer isso sobre um espaço vetorial qualquer. Ok? Então, exemplos. Tá? O primeiro exemplo de espaço vetorial é uma maravilha. Ele tem um vetor. O vetor zero. E aí eu tenho que definir as operações binárias. Como que eu multiplico por um escalar? Escalar vezes zero é igual a zero, porque a gente já sabe pela propriedade C que a gente provou que tem que dar isso. E a gente só tem um jeito de definir a soma. Eu tenho que somar o quê? Só tenho o zero para somar com zero. Não tem mais nada ali para fazer. Então, zero mais zero só pode dar uma resposta, porque não tem outra coisa para ser. Zero. Então, quando você faz multiplicação por zero dá zero e soma de zero com zero dá zero, você obtém o espaço vetorial mínimo, que é o espaço zero dimensional. Né? Que é um espaço vetorial totalmente sem graça, mas extremamente importante. E aqui eu já faço mais um comentário importante. Lembra vocês, espaços vetoriais têm corpos embutidos. Então, o espaço vetorial zero dimensional sobre os reais é diferente do espaço zero dimensional sobre os complexos, que é diferente sobre o Q raiz de 2 e assim por diante. O segundo exemplo de espaço vetorial é o espaço vetorial de dimensão 1, que é o corpo. A gente viu, em geral, no curso mais elementar, os reais são um espaço vetorial. Né? Aqui agora é um corpo, é um espaço vetorial sobre o próprio corpo. Ok? Com as operações, quais operações binárias? Né? A operação de adição do corpo e a adição de multiplicação por um elemento do corpo. Tá? Ok. Um pouquinho mais geral do que isso acontece quando nós temos um corpo e um subcorpo. Tá? O que é um corpo e um subcorpo? Né? Um corpo e um subcorpo é quando nós temos um F, esse F é um subconjunto de K, e tanto F quanto K são corpos. Então, nesse caso aqui, nós podemos ver o corpo maior, que é chamado de extensão de F, né? K é uma extensão de F, nós podemos ver esse corpo como um espaço vetorial sobre esse. Porque, como isso aqui é um corpo, nós podemos multiplicar por qualquer elemento de K. Em particular, nós podemos multiplicar por elementos de F, né? Porque F é um subconjunto daqui. Ok? Então, isso daqui nos dá alguns exemplos interessantes. Né? Por exemplo, que os números complexos são um espaço vetorial sobre os números reais. E os números reais são um espaço vetorial sobre os racionais. Tá? A gente vai falar depois, eu sei que você sabe um pouquinho, então eu vou puxar aqui, mas depois o que eu estou falando agora a gente vai fazer sentido na hora que a gente falar de dimensão. Os complexos têm dimensão 2 sobre os reais. A gente vai fazer isso. E os reais têm dimensão infinita sobre os racionais. Então, a gente tem dois exemplos aqui de extensões de corpos vistos como espaços vetoriais. Um de dimensão 2, um de dimensão infinita. O exemplo, né? O exemplo clássico, um dos mais relevantes, é o espaço de coordenadas Kn. Né? Então a gente vai denotar o espaço de coordenadas dessa forma que Kn são as ênuplas, onde cada entrada pertence ao corpo. Nós estamos generalizando aqui, só para deixar claro, nós estamos generalizando o Rn da vida, só que agora com entradas no corpo. Tá? Com as operações feitas coordenadas a coordenadas. Então, eu vou somar. Eu vou aproveitar para chamar a atenção também. Eu vou usar esse símbolo aqui igual com um triângulozinho em cima para dizer que isso aqui é uma definição. Então, nós estamos definindo a soma como a soma coordenada a coordenada. Nós estamos definindo a multiplicação por escalar coordenada a coordenada. Ok? Esse daqui é um exemplo importante de espaço vetorial.
para provar que é um espaço vetorial, eu tenho que provar que ele satisfaz os 8 axiomas lá atrás, né? E, essencialmente, é um bom exercício para vocês, e, essencialmente, isso acontece porque cada coordenada se porta bem. Cada coordenada é um corpo. Então, a propriedade associativa deriva da associatividade de cada uma das coordenadas e assim por diante. Então, na hora que você for provar esse fato aqui, você vai usar, na verdade, o fato de que cai um corpo, e num corpo vale associativo, comutativo, distributivo. Ok? Um exemplo bastante interessante também é o espaço de coordenadas K infinito, que é uma generalização daquele caso. Só que agora, em vez de a gente trabalhar com ênuplas, a gente vai trabalhar com infinitas, uma sequência infinita de coordenadas, A1, A2, A3, assim por diante. Tá? Esse também é um espaço vetorial, a gente vai chamar ele de K infinito, tá? Com a operação de soma e multiplicação coordenada a coordenada. A demonstração que esse espaço vetorial é análogo ao anterior. Ok, e agora nós chegamos no exemplo que é importante, o exemplo que são os espaços de funções. Né? E aqui a álgebra linear começa a conversar um pouquinho com a análise. Né? Então esse é o exemplo mais importante, é o exemplo paradigmático para a gente, que são os espaços de funções. Então a primeira coisa que eu vou denotar para vocês, vou introduzir para vocês, é uma notação, que é a notação b elevado a a. Com b elevado a a eu quero dizer o conjunto de todas as funções de a em b. Tá? O conjunto de todas as funções de a em b será denotado por b elevado a a. Ok? E o exemplo importante que a gente tem é que, dado um conjunto qualquer, finito ou infinito, então, esse conjunto aqui, que eu vou denotar às vezes por Ks e às vezes por S elevado a K, que é o conjunto de todas as funções de S com valores no corpo K, esse conjunto é um espaço vetorial. Com as operações de soma e multiplicação por escalar de funções. O que eu quero dizer com isso? A soma da função f mais g calculada no ponto S é f calculada no ponto S mais g calculada no ponto S para todos os S pertencentes a S. A vezes f calculado em S é A vezes f de S. Lembrando que f de S pertence ao corpo, então eu posso multiplicar por A. Ok? Então, quando eu considero as funções que tomam valores no corpo, isso daí é um espaço vetorial. O interessante é que alguns exemplos que a gente viu podem ser vistos como espaços de funções. Se eu escolher o S como sendo 1 até N, então Ks pode ser identificado com K elevado a N. Tá? Então, as funções de 1 até N no corpo são o espaço de coordenadas. Ok? E eu associo a cada função f, né? O que é um f? F é uma função que toma valores em 1 até N e me retorna coordenadas. Então, em vez de escrever isso como uma função de 1 até N no corpo, tá? Eu escrevo isso como uma ênupla f de 1, f de N. Tá? Quando eu escrevo desse jeito, eu estou vendo ele como função. Quando eu escrevo a função, descrevendo a função pelos valores que ela toma no conjunto onde ela está definida, eu estou pensando nela como uma ênupla. Isso daqui tem cara de K elevado a N, né? E isso daqui tem cara de K de S. Tá? Então essa é a identificação que permite a gente ver o espaço de coordenadas como um espaço de função. Outra coisa extremamente importante são as funções delta de Dirac. Tá? Vou definir as funções delta para você. Eu vou definir a função delta de S, que é a função delta centrada no ponto S, do seguinte modo. Delta de S, isso é uma função, então ela pode ser calculada em S. A função calculada em S dá 1,
e delta de S calculado em qualquer outro ponto dá zero, exceto se o t for igual a S. Então essas são funções que valem... Eu posso desenhar aqui para vocês. Então aqui nós temos vários pontos. Então esse pontinho aqui é o pontinho S. E aí nós temos uma função que vai para o meu corpo aqui, certo? As funções delta, por exemplo, a função delta de S, é a função que dá zero para todos esses pontinhos aqui, e o único ponto onde ela vale 1 é nesse ponto aqui. Tá? Essa é a delta de S. Se eu chamar esse ponto aqui de T, a delta de T é que vai dar 1 aqui e 0 em todos os outros. Ok? Tá? Quando o conjunto for de 1 até n, nós usaremos a notação delta de crônica. Delta de IK é delta de IK. A delta de K aqui significa que isso aqui é 1 quando I igual a K e 0 quando é diferente. Ok? Então, se o conjunto S for um conjunto finito, então toda função S pode ser representada unicamente como uma combinação linear das funções delta. Estou dizendo para vocês aqui toda função f pode ser escrita como essa combinação linear de f de S, delta S, onde essa soma está acontecendo sobre todos os elementos do conjunto S. Tá? Veja, uma soma só está bem definida, a soma de vetores só está definida para somas finitas. A gente está tranquilo aqui porque o conjunto S é finito. Tá? O que eu estou dizendo aqui, eu vou adiantar um pouco a linguagem, tá? É que as funções delta de S vão ser uma base para o espaço das funções de S em K quando S for finito. Isso não vai acontecer quando o conjunto S for infinito. No caso finito isso vai acontecer. Tá? A primeira coisa importante para a gente poder provar essa igualdade aqui, tá, de funções, veja, aqui eu tenho uma função, aqui eu tenho uma função. Tá? O jeito de ver isso daí é calcular isso daí em f de t. Tá? De um lado, quando eu calculo t, dá isso daqui. Quando eu calculo isso daqui sobre um t, o que vai dar isso daqui? Isso é muito interessante. Delta S de t só vai dar 1 quando S for igual a t. Vai dar 0 todos os outros. Então, em vez de ter um somatório aqui, isso aqui se colapsa para quando o S aqui é igual a t. Então, isso aqui fica sendo 1, isso aqui fica sendo f de t. Então, essas duas expressões, para cada valor que eu calcular, vai dar o mesmo. Então, elas vão ser a mesma função. Ok? E essa representação é única porque se eu tivesse uma outra representação da f como combinação linear do delta S, na hora que eu calculasse isso aqui, de novo, calculo isso aqui em S, certo? Na hora que eu calculo isso aqui em S, eu vou ficar de um lado com f de S, e do outro, quando eu calcular isso aqui em S, isso aqui vai dar delta S, vai dar 1, isso aqui vai dar só o AS, e todos os outros termos vão dar 0. Tá? E eu teria que AS tem que ser igual a f de S, que é exatamente essa expressão aqui. Ok? Bom, mas se o conjunto for infinito e esse resultado não é verdadeiro, porque na combinação linear nós só podemos considerar as somas finitas. Tá? Como eu já disse, somas de um número infinito de vetores não estão normalmente definidas num espaço vetorial qualquer. Para isso a gente precisa de uma topologia, de uma norma, alguma coisa nesse sentido. A gente vai até ver um pouquinho disso quando a gente fala de produto interno, mas por enquanto nossos espaços vetoriais não tem isso. Ok? Outro exemplo clássico de espaço vetorial são os espaços das matrizes. Né? Matrizes são arranjos K por N de elementos escalares, elementos do corpo, tá? Com as adições de matrizes e a multiplicação por escalar coordenada a coordenada. Então, não vou falar muito porque é um exemplo clássico, vocês já viram ele. Ok. Tá? Do jeito que a gente definiu as coisas, a gente já tem dois espaços vetoriais que na verdade são o mesmo, né? Que é o Kn e as matrizes 1 por n. Esses espaços vetoriais são os mesmos. Esses vetores são chamados de vetores linhas. Então, os vetores coordenadas também são chamados de vetores linhas. Por outro lado, nós temos os vetores colunas, que são as matrizes n por 1, tá? Que são vetores dessa forma aqui.
Isso aqui é chamado de vetor coluna, com as operações, isso aqui é um tipo específico de matriz, tá? E a transposta de um vetor linha é coluna e vice-versa, ok? Às vezes, em álgebra linear, é importante a gente distinguir os vetores linhas dos vetores colunas, a gente vai precisar, a gente vai manter essa separação até algum momento que eu vou virar para vocês e falar, olha, a gente vai poder confundir vetores linha com vetores colunas. Tá? O outro exemplo de espaço vetorial importante, inclusive aparece no livro do Peano, de álgebra linear, são o espaço dos conjunto dos polinômios de uma variável, que a gente viu no vídeo anterior. Né? Isso daqui é um exemplo de um espaço vetorial com a soma e a multiplicação por escalar que a gente definiu lá. Outro exemplo importante são as sequências. Né? Então, sequências são funções dos naturais no corpo, tá? Com a soma definida termo a termo e a multiplicação definida termo a termo. Tá? Isso daqui é um exemplo de um espaço de funções, então nada demais. São os espaços das funções, só que quando o domínio são os naturais. Tá? Do mesmo jeito, vários espaços de funções que aparecem na análise são espaços vetoriais, como, por exemplo, o espaço das funções contínuas, num certo intervalo, o espaço das funções k vezes diferenciáveis. Tá? E esses espaços vetoriais estão encaixados um dentro do outro. Né? Então, as funções diferenciáveis estão contidas dentro das contínuas, as duas vezes diferenciáveis estão contidas nas diferenciáveis e assim por diante. Tá? Isso daqui a gente vai ver depois, na nossa próxima aula, são exemplos de subespaços vetoriais. Quando a gente falar disso, eu vou chamar a atenção para esses exemplos aqui. Do mesmo modo, o conjunto de todas as funções integráveis são rima integráveis para vocês, Lebesgue integrável para quem já fez medida. Eu suponho que ninguém teve medida ainda. São exemplos de espaços vetoriais, porque se uma função soma de funções integráveis é integrável, se multiplicar uma função por escalar, ela permanece sendo integrável. Tá? O último exemplo que eu queria falar com vocês de espaços vetoriais são o conjunto de soluções de uma EDO. Então, se a gente considerar um sistema de equações diferenciais dessa forma aqui, né? x1' é igual a combinações do x1 até o xn, e xn' é a combinação linear das funções x1 até xn, onde eu estou considerando que essas funções x1 até xn são funções diferenciáveis, e é um intervalo aberto da reta, e o linha indica a derivada de xi, e os AIJ são todos escalares. Tá? Nós podemos escrever isso daqui de uma maneira mais bonitinha, definindo a matriz A, que são a matriz dos coeficientes aqui, e definindo uma função que tem coordenadas x1 até xn, tá? E dessa forma a gente consegue escrever aquele sistema lá como um sistema dessa forma aqui. X ponto vetorial, né, a derivada desse vetor de coordenadas de funções, vai ser igual a x, tá? E um bom exercício, esse é um exercício importante, acho que se vocês viram, eu não provei que nada é espaço vetorial, porque nos cursos elementares vocês viram um monte de demonstrações desse tipo. Tá? Então esse daqui é o primeiro exemplo que eu gostaria que vocês fizessem. Tem dois exemplos nessa aula que são importantes vocês verificarem que são espaços vetoriais. São os espaços das funções e os espaços de soluções das EDOs. Ok? Isso é uma coisa que vocês vão ver em um monte de livro por aí, que a gente denota o zero do corpo e o zero da adição do espaço vetorial com o mesmo símbolo. Isso não é muito bom, mas acaba aparecendo. Eu só queria mostrar um exemplo onde o zero não é o zero. Né? Então, o exemplo que eu queria mostrar para vocês de espaços vetoriais são o conjunto dos reais positivos. Né? Então, ele é um grupo abeliano em relação à multiplicação, e nós vamos introduzir uma nova multiplicação, que na verdade é a potenciação. Então, nós pegamos qualquer número real aqui e fazemos ele agir no x como x elevado a a. Essa é uma multiplicação por escalar dada pela potência, tá? Com a operação de
a adição sendo a multiplicação e a operação de multiplicação sendo a potência, L se torna um espaço vetorial, né? Só que nesse caso aqui, o vetor 0 é o U, tá? A identidade 1x igual a x é da forma x1 igual a x, tá? E as identidades ABX igual a ABX fica na forma de potência, na verdade. Tá? Então, isso aqui mostra que a notação pode se tornar um pouco ambígua, né? E que o 0 e o 1, o 0 do espaço vetorial não necessariamente é o 0 de verdade. Ok? Era só para isso que esse exemplo estava aqui. Ok? Então, nessa aula aqui, a gente viu os axiomas do espaço vetorial, algumas propriedades dele, e vimos uma série de exemplos. Na verdade, eu fixei linguagem com vocês e fixei notação. Boa parte dos exemplos que a gente viu aqui, a gente vai usar durante o curso todo. Então, vale a pena você pensar um pouquinho sobre eles. A maior parte deles você já viu em outros cursos. E os que você não viu, vale a pena você pensar agora. Então, eu paro esse vídeo por aqui. Era só o que eu queria